processo da minha pesquisa, né, quis entender a partir da visão, né, a partir da ótica de quem estava ali na ponta, do profissional que estava executando a política pública. Como que foi isso? Como que foi colocar isso em prática? Porque, por mais que a gente tenha as leis dando as diretrizes, né, o que é preconizado, a gente não tem um manual de um passo a passo. Olha, para fechar manicômio, você segue esses 10 passos que vai dar certo. Não tem isso. Até porque não tem como ter. O SUS ele tem essa característica, né, do território. Ele é aplicado de acordo com a necessidade de cada território, de acordo com como cada território se organiza, de acordo com as pessoas que vivem ali. Então, para pensar a aplicação de uma política pública de saúde, como a desinstitucionalização, é preciso que isso ocorra a nível local, de acordo com as particularidades de cada processo, de cada local. Então, cabe muito da formação do profissional, de como ele entende seu trabalho, de como ele entende o cuidado em saúde mental, para pensar como que ele vai colocar isso em prática. Então, eu queria saber quem eram essas pessoas, né, que estavam ali colocando a Desins em prática. Então, quis saber delas, né, de formação, quem elas eram, qual era a experiência delas. E foi muito interessante porque entrevistei 3 profissionais e todas as 3 elas tinham experiência com saúde mental, nesse sentido de preconizar a reforma psiquiátrica. Duas delas já tinham experiência no trabalho com desinstitucionalização. Uma delas já trabalhou fechando um hospital. Então, para pensar esse fechamento, né, para organizar isso, foram contratadas, né, foram selecionadas pessoas que já tinham uma inserção. Não é qualquer profissional, né? Tem que ser um profissional já com uma bagagem, já que é um trabalho muito complexo e que ele é feito muito no artesanato de um fazer, né? Na construção de um fazer. E aí quis saber delas, né, de como que foram essas discussões, como que foi para elas enfrentar o desafio de aplicar uma política pública a toque de caixa, de entender que elas diziam, né, de entender que precisava fechar o hospital. Elas não tinham tempo para isso, mas elas precisavam construir, de fato, inventar um modo de fechar esse hospital de um jeito mais digno possível. Mesmo assim, lidando com suas próprias inseguranças, né? Tinha uma delas, a que já fechou um hospital, que dizia a respeito de sua experiência anterior, de ver que, mesmo com o tempo, mesmo com um processo longo, de anos, ela via que as pessoas que saíam da instituição total do manicômio e que iam ou para um serviço de residencial terapêutico, ou que iam para casa de suas famílias, muitas delas acabavam morrendo. Porque a pessoa se vê tão presa à instituição, a vida parece só existir lá, que uma mudança pode ser muito drástica, pode ser muito difícil. Ela tinha muito medo disso acontecer, ainda mais uma situação em que você fecha um hospital em 2 meses. Então, o cuidado dela era de como fazer isso, para que essas pessoas não sentissem tanto, para que de fato fosse bom para elas, né? E tinha toda uma questão também de vínculo institucional. A maioria delas não era concursada, tinha um contrato muito frágil com a prefeitura. E aí elas diziam também a respeito da carga horária. Elas tinham uma chegou a comentar que ela tinha uma carga horária de 20 horas. Como que ela faz todo um trabalho que é preciso ser feito na Desins, de garantia de direitos, de promoção de intervenção cultural, de garantir a produção de autonomia dessas pessoas com uma carga horária tão reduzida. Então foram vários os atravessamentos, até mesmo institucionais, até mesmo de vínculos de trabalho, que prejudicaram isso. E elas viam que assim necessitava de mais gente, era preciso ter uma equipe mais estruturada, até mesmo para pensar como abrir um serviço residencial terapêutico, né? Como abrir uma RT, você tem que contratar cuidadores, né? Porque é uma casa e ao mesmo tempo é uma instituição. Essa é uma fala aqui de uma entrevista. É uma casa, mas que funciona como uma instituição, porque tem um cuidador lá. A gente entra lá. É para ser mais próximo de uma casa, mas não é bem uma casa, é um híbrido, né? E aí, como que você contrata cuidador que seja capacitado para estar ali? E elas enfrentavam muitas vezes os cuidadores, né? Eles ficavam com medo das pessoas se machucarem, ficavam nessa lógica de cuidado que se aproxima muito a uma tutela, e aí eles não trabalhavam tanto na direção da autonomia, porque eles ficavam com medo das pessoas se machucarem, ficavam com pena das pessoas, e como isso só acabava gerando uma cronificação, né,
porque não havia um investimento de que as pessoas pudessem viver por elas mesmas. Isso parece que é um movimento contrário a tudo que a gente aprendeu culturalmente, né? Como deixar a pessoa andar com as próprias pernas, correr riscos, mas fazendo a manutenção ali do cuidado. Parece que o que a gente aprendeu é que tem que cuidar, cercar tudo, tranca portão, tranca tudo, vai se entrar alguém, vai que sai alguém, vai o que acontece, com muito medo. Só que o que a gente busca é poder viver bem e livre, né? Então é uma outra coisa. Então elas enfrentaram esse processo de contratação de pessoas para serem cuidadores nos serviços residenciais terapêuticos, de uma equipe de desinstitucionalização muito reduzida. Elas contavam mais com estagiários para ajudá-las, né, na construção desse trabalho. E aí tinha a questão do vínculo também, o estagiário ele ficava lá 6 meses, 1 ano, e aí passava e trocava de estagiário, aí tem que construir todo o trabalho novamente. Então, o tempo, de fato, foi circunstancial, foi o principal desafio. Política toque de caixa, não tem como dar certo, mas tem que fazer. Então elas se viam diante disso, elas sabiam que seria um problema, mas tem que fazer. Como é que a gente faz do melhor jeito possível para preservar essas pessoas? E a questão dos vínculos trabalhistas também, que eram muito frágeis, de não ter um quantitativo de pessoas para dar suporte, né, para fazer todo o trabalho que era muito. E elas encontraram pessoas muito cronificadas. Tem uma parte da entrevista, que eu até cito na dissertação, que ela diz, é muito diferente do que a gente lê nos livros. A gente lê sobre reforma psiquiátrica, sobre desinstitucionalização, e a gente vê, nossa, vamos produzir saúde, vamos inserir a pessoa na comunidade, ela vai trabalhar, vai estudar. Só que quando ela encontrou lá, eram pessoas que defecavam no chão, que não conseguiam andar direito, que não conseguiam escovar os dentes. Então era um trabalho ainda muito anterior a isso, a pensar em vamos estudar. Tinha gente que não falava, que não... Ela dizia, às vezes você botava a pessoa sentada no sofá e ela ficava ali. Porque ela nunca teve a liberdade de se levantar e ir para a varanda. Então ela não via isso como possibilidade. Então, como que é isso? Assim, ela encarava na teoria dizendo de evoluções muito grandes, quando no dia a dia do trabalho dela, ela via ali aquele passo de formiguinha, né? Aquele pouco a pouco. E também foi um processo de entender que nessa questão de produzir autonomia, algumas pessoas, devido à gravidade do seu sofrimento, devido à cronicidade a respeito da estadia do manicômio, né, de ter ficado muito tempo lá e ter ficado muito cronificado, seria importante, é importante e necessário que a vida delas ainda tenha algum nível de tutela, porque ela ainda não consegue escovar os dentes, saber que ela precisa escovar os dentes, que isso é importante. Então você tem que ficar lá trabalhando para que ela escove os dentes. Né? Como pensar nisso, como fazer isso, entendendo que você tem que produzir para que ela escove os dentes sozinha, e que você não se acostume a um processo de você ter que sempre estar falando para ela escovar os dentes, né? Então, é toda uma dualidade do cuidado, né? É ficar pensando o tempo inteiro o que significa esse gesto, o que significa esse ato, o que você está fazendo. É para produzir autonomia ou você está tutelando? Esse cuidado, isso aqui de fato é cuidado ou é controle? Então, o tempo inteiro, no caso a caso, você está repensando sempre a sua prática. E não tem um manual, não tem uma cartilha, não tem direcionamento que seja geral, que seja amplo para todos, né? É pensar ali, no 1 a 1. Então, esses foram os principais desafios assim, que eu encontrei a partir das entrevistas.